Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos falar de literatura com aquilo que eu gosto bastante, música. Nós vamos falar hoje sobre trovadorismo e as cantigas que foram criadas. Há muito tempo atrás, as pessoas criavam a música a partir de poemas, e esses poemas eram chamados de cantigas. Hoje nós vamos estudar sobre esse assunto. Esse assunto ele começa, na verdade, ele não é um assunto já de agora, ele começa, na verdade, no século XII. Ele começa lá com o trovadorismo, na época em que, no século XII, em que as pessoas viviam na Idade Média, mais conhecida como Idade das Trevas. Esse era um período que as pessoas constantemente visualizavam tinha uma vivência da vida diferenciada, porque eles viviam de forma teocêntrica. Até o século XII, até o século XIV, nós vivíamos esse período do trovadorismo. A partir do século XV foi criado o humanismo, com uma nova vertente, uma nova visão de mundo. E essa visão de mundo, ela foi tão diferencial, pois ela utilizava uma visão racionalista de ser. Esse é um aspecto bem interessante da gente falar, porque é o trovadorismo. O trovadorismo vem de trovas, e as pessoas viviam nesse período de uma forma tão diferenciada que a gente vai ver agora. A sociedade em si, ela vivenciava dessa maneira, vivenciada de uma forma que a sociedade era vivenciada pelo aspecto feudalista, ou seja, em outros aspectos, as pessoas viviam a vida nos feudos, uma forma de viver em que não havia um sistema monetário, mas apenas um sistema de trocas. Esse período também as pessoas viviam, acreditavam fielmente que todos os fenômenos que aconteciam na Terra, na sociedade, era baseado na ideia teocêntrica. Ou seja, tudo o que acontecia, meu amigo, tudo o que acontecia era mediante aquilo que Deus queria. Então, se chovesse, se começasse a uma colheita melhor, então as pessoas foram abençoadas e tinham uma visão diferenciada. E por fim, nós tínhamos uma forma de escrever. Como que as pessoas escreviam? Aquele período as pessoas escreviam utilizando o galego português. Ou, em outras palavras, é um português mais arcaico que nós temos. A partir desse português mais arcaico que nós temos aqui agora, o registro, que surgiu na Galícia, depois teve o contato com o povo português, que surgiu o galego-português. É uma forma mais antiga do nosso português, uma forma mais diferenciada e até não tão compreensível como nós temos hoje. O que nós temos agora? A sociedade em si era baseada em três aspectos. Nós tínhamos o clero, a nobreza, tínhamos o senhor feudal, pessoas livres, escravos e os escravos. O que acontece? As pessoas que eram alfabetizadas, as pessoas que criavam as cantigas, que a gente começou aqui agora, inicialmente, tocando com violão, eram os trovadores, eram pessoas nobres, eram pessoas nobres ou eram pessoas que viviam no clero, padres, religiosos naquela época. O que a gente tem que entender? O restante da população, elas não eram alfabetizadas e participavam diretamente na construção dessas cantigas, através de danças, as pessoas dançavam, tocavam instrumentos, faziam tudo, mas elas não deixavam de participar desse momento tão especial que era a criação das cantigas. Como eu falei anteriormente, que a sociedade era uma sociedade feudal, o que eu tenho que entender nesse slide? Agora esse slide é super importante. O sistema feudal ele acaba por os seguintes fatos. Houveram várias guerras naquele período. Houve a fome. As pessoas não conseguiam mais trocar as mercadorias porque não havia mais quem trocar. E grandes epidemias aconteceram naquele período. E um dos momentos, uma das coisas mais importantes que nós temos que saber. Naquele período existiam dois tipos de pessoas: as pessoas que tinham nome
e as pessoas que não tinham um certo nome, um certo histórico na sociedade, que na verdade eram os comerciantes. Só que os comerciantes eles não tinham um nome, mas eles tinham condições financeiras. E os nobres, eles já estavam em falência, então eles não tinham mais condição de ter aquele nome. Então surge a classe da burguesia. Os burgueses eram pessoas que tinham dinheiro, mas só que eles não tinham talvez o nome que eles tanto queriam. O que a gente tem que entender? A sequência desses fatos acontece com a primeira obra literária que aconteceu, o pai de Soares Saveiros. O pai de Soares Saveiros, ele criou a Cantiga da Reverinha ou a Cantiga da Garvaia, que na verdade foi em 1189 ou 1198. Eles têm essa dúvida por causa disso, pelo simples fato, porque foi encontrado esse documento, só que as pessoas encontraram 4 números, e eles sabiam que aqueles 2 primeiros números seriam 1100. Os dois só sobrou 8 e 9, então ou seria 1189 ou 1198. Então tem essa dúvida até hoje que as pessoas não conseguiram, porque não houve uma certa forma rigorosa de catalogar todos os documentos que foram registrados naquela época. E olha que interessante, quais eram os 4 primeiros e os 4 tipos de cantigas? Então a gente tem que entender que nós estamos falando de cantigas, nós estamos falando da modalidade da poesia, que encontra-se rimas, uma metrificação rigorosa, uma forma de escrever que é diferente da prosa. Então a prosa são histórias e narrativas que têm personagens, um enredo e quaisquer outras coisas são presentes. E aqui nós temos 2 cantigas que são de forma lírica e 2 cantigas que são de forma satírica. Nós estamos falando que a cantiga lírica ela é escrita. Existem 2 tipos, amigo e amor. E existe a cantiga satírica, que é de escárnio e maldizer. Essas 4 cantigas elas formam a forma poética que existia naquele período. O que nós temos que entender? Que essas cantigas elas foram criadas, principalmente a de amigo, de amor. A de amigo foi criada no sentimento de você trazer um sentimento por alguém. Amor, um sentimento de que você tem maior por alguém, um sentimento forte que um homem tem para com uma mulher. E a cantiga de amigo é a saudade que o homem sente quando alguém partiu, então, naquele período. Só que a gente tem que entender um ponto importante, que os dois acontecem em 2 ambientes diferentes. Um ambiente mais provençal, mais culto, mais nobre, e o outro um ambiente mais popular. Só que a cantiga de amigo, ela é escrita por um homem que se passa por uma mulher e fala que está sentindo saudade dele. Em outras palavras, é mais ou menos assim: é quando eu escrevo sentindo saudade, eu me passo por uma mulher sentindo saudade de mim mesmo. Então, mais ou menos isso. Isso aconteceu nesse período, então as pessoas vivenciavam esse período de cantigas, em que ele falava de saudades, falava desse sentimento. A próxima cantiga fala sobre escárnio e maldizer. Em outras palavras, nós estamos falando de uma forma de crítica direta e indireta. Escárnio é todas as vezes quando eu faço uma crítica e no qual eu não cito o nome da pessoa. Não é tão pejorativo. Já a cantiga de maldizer, ela é uma cantiga bem pesada, ela tem uma particularidade de ridicularizar alguém, citando o nome, citando o nome da pessoa, falando o que ela fez. Isso a gente encontrou dentro desse período, são as cantigas de maldizer. Vem da palavra de mal, né? Então o que temos agora? Quais são as pessoas que participavam desse período? Nós temos as pessoas que participavam desse período e olha só que interessante. Existia menestrel, que apresentava as canções, ou seja, era um compositor daquele período. Soldadeira era uma moça que dançava. O trovador era uma pessoa rica, um nobre. Ele era aquele alfabetizado que a gente viu no início do slide. E Segrel era um compositor de baixa classe, né? Não era tão rico como o nosso trovador. E Jogral eram os bailarinos, que na verdade eles faziam parte de toda essa criação da literatura. O que nós temos aqui agora? As pessoas que participavam daquele período eram nobres. Então os trovadores, olha a imagem desses rapazes aqui.
Todos esses três eram os grandes trovadores, compositores, nobres. Dom Afonso, Dom Diniz, Dom Duarte, todas essas pessoas importantíssimas na nossa literatura. E o que eu tenho agora para falar para você, meu amigo? Então, o que a gente tem que entender? Que as quatro cantigas, elas falam de quatro temas diferentes. Elas falam de amor, falam de saudade, falam de uma crítica direta, uma crítica indireta em determinadas pessoas. Tudo isso envolveu a poesia. Quando nós falamos de prosa, isso vai ser um assunto, meu amigo, para a próxima aula. No próximo vídeo que nós vamos postar, nós vamos falar sobre a prosa no trovadorismo. Então, eu espero que você não perca. Assista esse vídeo novamente. Vamos ter mais algumas coisas para a gente falar sobre esse assunto tão belo e tão bacana. Aquele abraço e a gente fica para a próxima. Até o próximo vídeo.